Deus, a matéria de eclesiologia, a gente vê então que o caráter de igreja é aberto e agora a gente vai para o serviço, tá? Então, feitas as devidas atualizações, quer dizer que passou por uma repaginada, uma atualização, deixa de ser agora sinagoga e se torna igreja. A igreja primitiva ela reproduziu muito da organização da sinagoga judaica. Então, a sinagoga tinha uma organização. A igreja também tem a sua organização. A igreja primitiva ela estabeleceu um presbitério. Na sinagoga já tinha um presbitério. O que é o presbitério? É o conselho dos anciãos. Então essa era uma cultura judaica de se dar honra às cãs brancas, né? No caso, como se dá honra? Eles pegavam e eles formavam um conselho de presbíteros. Por isso não dava para ser presbítero se não fosse um ancião, não dava. Agora mudou por causa que a ideia do presbitério hoje é muito mais funcional. Existe um cargo ou um encargo, uma funcionalidade para o presbitério, e não se exige tanto que seja velho, que seja ancião, mas sim que seja experiente na palavra. O presbitério é para aqueles que têm um ministério da palavra e que sejam experimentados na palavra. A gente vai falar bastante sobre as hierarquias das igrejas, porque está mudando bastante também a questão do presbitério aí nas novas igrejas. Então eles tinham um presbitério, eles tinham diaconias. Então eram presbíteros e diáconos. O que eram as diaconias? Diaconias eram serviços de ordem imediata, sabe? Serviço mesmo, de serviço das mesas, de visita, assistência aos pobres, organização do ambiente. Eles tinham isso aí também. Isso aí eu estou falando da igreja primitiva. Bom, além desses serviços, eles também se aplicavam muito à evangelização. A igreja só se mantém viva enquanto ela está evangelizando. Deixou de evangelizar, aí a igreja começa a ficar um clube. Ela começa a se fechar demais. A evangelização vai trazer situações como essa aí. Você vai por todo mundo pregando o evangelho e as pessoas vão atender. Enquanto você está fazendo isso, a igreja vai só se dinamizando, se mudando, tá? Sabe? Mudando, inclusive. Parou de evangelizar, a igreja vira um museu. Ela fica fossilizada, tá? Fica até com cheiro de museu, igreja que não evangeliza. Então o apóstolo Pedro, ele evangelizava Jerusalém, é o foco dele. Deus chamou ele evangelizava Jerusalém, e ele organizou a igreja de Jerusalém. Depois o apóstolo Pedro entregou a igreja de Jerusalém para Tiago, irmão do Senhor Jesus, mas ele foi ali o primeiro organizador. O Filipe foi chamado para evangelizar, o Espírito Santo chamou Filipe, e ele foi evangelizar primeiro o evangelismo pessoal. Ele evangelizou o eunuco. É a primeira vez que aparece Filipe evangelizando o evangelismo pessoal, o eunuco. Depois o Filipe, ele pega e ele leva o evangelho para Samaria. Olha só quem está evangelizando: samaritano. Como que você vai evangelizar samaritano? Desculpa. Como que se evangeliza samaritano? Samaritano, ele de longe cheira judeu e já não gosta de judeu. Mas ele evangelizou o samaritano e foi bem-aventurado evangelizando o samaritano. Expulsava demônios, curava enfermos, só não tinha o dom para descer o Espírito Santo. Mesmo assim, ele enviou a notícia para Jerusalém. Aí veio o apóstolo Pedro, impôs as mãos e o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos. Então você tem a obra de evangelização de pessoas que não são judeus. O apóstolo Paulo, além de tudo, de evangelizar as pessoas, ele expandiu o evangelho, pregou 3 viagens missionárias. A história diz que ele plantou mais de 50 igrejas. É um grande ministério. Mais de 50 igrejas plantadas lá na igreja primitiva é muita coisa. Isso aí Paulo se dedicou a plantar igrejas, não sinagogas. Todos eles judeus, todos eles poderiam ter plantado sinagogas. O livro de Atos poderia ser um livro que fala sobre espalhando sinagogas. Não, igreja. O tempo todo o Novo Testamento usa a palavra igreja.
aqueles que são convocados. O apóstolo Tiago, ele escreveu para os cristãos que estavam espalhados pelo mundo, isso para mostrar para nós o seguinte: qual é o caráter então da igreja? Evangelística, igreja evangélica, igreja evangelizadora, é uma agência de evangelização. Aqui, esse formato de igreja que a gente tem aqui, isso aqui é o sonho de consumo, porque aqui você conhece os membros pelo nome, as pessoas te conhecem. Aqui dá para você distribuir o trabalho entre diáconos e líderes e evangelistas e pastores por famílias, sabe, por departamentos. Isso aqui é sonho de consumo. Aumenta muito, coloca 2 vezes essa igreja. Se aumenta 2 vezes, aí você já não conhece todos pelo nome. Nem todos têm acesso direto ao pastor. Quanto maior for a igreja, sabe, maior é o distanciamento entre as pessoas e o altar, como a gente chama. Então aqui, ó, é um padrão bom, que é o que acontecia na igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento, elas eram pequenas igrejas, cabia-se dentro de uma casa, uma igreja. Isso aqui é verdade, tá? Eles não tinham prédios, não dava para ter prédio grande. Além de ser caro, os prédios grandes eles eram alugados só para grandes eventos, fazia-se o evento e saía. É assim que é o Novo Testamento. Então as igrejas eram plantadas dentro de casas, e as casas elas eram assim, lugar para comportar no máximo, arrebentando 120, 150 pessoas, apertado, tá? Apertado. Então, quando fala o seguinte: o apóstolo Paulo foi e plantou igrejas. Ele plantou igreja nas casas, geralmente os irmãos que tinham casas grandes, e nessas casas grandes se instalava a igreja. Mas não é que se instalava a igreja direto, as reuniões aconteciam ali. Era uma igreja de poucas pessoas. Numa cidade era possível se ter ali então 5, 6, 7, 10 igrejas em casas. Não ultrapassava o número de 500, 600, 700 membros nas igrejas. Então não se espante. Mas lá em Jerusalém 3.000 pessoas que foram para o Pentecostes, 3.000 pessoas que foram para a Páscoa. Mas não é que a igreja de Jerusalém ficou com 3.000 membros, todo mundo ali apinhado dentro do cenáculo. Não é isso. Cada um nas suas casas. Você pode ler todo o livro de Atos dos Apóstolos. Esse é o formato. Quando Paulo chegou em Éfeso, mandou chamar os presbíteros. O pessoal estava nas casas deles, nas casas, se reuniram numa praça. Ali estava a igreja. Isso é a igreja do Novo Testamento. O que nos leva então a entender que existem modelos de igreja, não padrão. Não tem padrão. Esse aqui é o padrão, todo mundo tem que seguir igual. Tem modelos. Se tem modelos, a gente vai se adaptar à cidade de Guarulhos, à cidade de São Paulo, ao estado do Rio de Janeiro, ao Piauí. A gente vai se adaptar. Tem modelos. Não tem padrão. Se adaptando, quer dizer que a gente pode ter cadeira de plástico ou cadeira de marfim. A gente se adaptou. Pode ser numa casa de taipa, pode ser num prédio. A gente se adaptou. Pode ser num prédio de apartamento, ou pode ser numa comunidade. Se adaptou. Tem modelos. Isso é ótimo, né, irmãos? O que nos leva para mais uma pergunta que a gente tem que fazer aqui. Jesus, ele começa fundando a igreja, e ele deixou 2 ordens, tá? 2 ordens. É aberto, são modelos, só que existem algumas coisas que igreja, no mínimo que ela tem que ter é isso aqui. Se ela não tem isso, ela não é nem igreja. É o mínimo. Deus fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu vou deixar 2 ordens para vocês. Jesus não falou com essas palavras, mas a gente entende como ordem, ordenança, que é o batismo e a ceia. Como que a gente entende? É porque o Cristo disse: vocês vão batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma ordenança. A outra ordenança: fazer isto em memória de mim, todas as vezes que comerdes esse pão. Fazer isto em memória de mim.
Todas as vezes que beberdes desse cálice, fazem isto em memória de mim. Você tem duas ordenanças, não é apenas uma recomendação. Então, qual que veio primeiro? Veio o batismo ou veio a ceia? Então, na ordem cronológica também, veio primeiro a ceia. A ceia veio primeiro. O batismo veio depois da ressurreição. Então, o batismo veio a ordem depois da ressurreição, e a Páscoa ou a ceia, ela veio antes da morte de Cristo. Mas qual que a gente segue? A gente segue batismo e ceia. Por quê? Porque o Senhor Jesus primeiro foi batizado para depois começar a pregar o Evangelho. Então, qual que é o marco zero de uma pessoa cristã? O marco zero de um cristão é o batismo, é ali. E aquele período anterior em que a gente fala que ele aceitou Jesus? Aceitar Jesus é tradição, tá bom? Tradição. Nós criamos essa tradição que não existia. Aceitar Jesus não existia. Quem criou essa tradição de aceitar Jesus foi um evangelista chamado Charles Finney. Então, Charles Finney, ele era de uma igreja tradicional, e nas igrejas tradicionais você nasce e você já é batizado. Na igreja tradicional você nasce e assim que você é criancinha você já é batizado. Você então vai só passar pelo discipulado, sua vida inteira sendo discipulado. Só que isso dificulta muito, porque você vai se acostumando a ser crente. Você se acostuma a ser cristão. Você é igual católico, já é batizado desde pequenininho. Então você nunca aceitou Jesus, nunca se converteu. Quer dizer que você vai se acostumando a ser católico. E quem é batizado de pequenininho vai se acostumando a ser evangélico, ser cristão, e não passa pela experiência da conversão, que a gente chama, da conversão. Por isso, o Charles Finney, ele também era um cristão, mas ele se afastou da igreja, se tornou um homem ímpio, e depois ele se formou advogado. E como advogado ele resolveu provar que Deus não existia, e que o Evangelho era uma farsa, e que a história de Jesus era um mito. E para isso ele estudou a Bíblia. E ele foi estudar a Bíblia, estudou a Bíblia, e chegou uma hora de tanto estudar a Bíblia que ele chorava lendo a Bíblia, porque ele não conseguia provar que Jesus era um mito. Ele não conseguia provar de que a Bíblia era um livro mentiroso, que Deus não existia. O Espírito Santo começou a tocar nele. As pessoas chegavam no escritório dele e ele fechava a porta para não atender as pessoas, porque ele queria ler a Bíblia, o poder da palavra de Deus. E ele lia a Bíblia escondido, com vergonha. Teve uma hora que ele não teve jeito, se rendeu, e ele passou por uma experiência de conversão. O Charles Finney passou por uma experiência de conversão. Só que ele já tinha recebido o batismo quando ele era crente, ele era criança. O que ele fez? Ele só se reconciliou com a igreja, procurou a igreja e se reconciliou. Com o passar do tempo foi ordenado pastor. E ele percebeu que os crentes da igreja dele eram crentes igual ele era antes, sem compromisso. O pessoal participava do culto, saía do culto e ia para o baile. Participava do culto, saía do culto e ia para o jogo. Participava do culto, saía do culto e ia para a rinha de galo. Ia até para procurar prostituta. Voltava, sabe? Então era só uma convenção, era igreja de convenção. E o Charles Finney, ele pegou e falou, ele resolveu que ele ia criar uma metodologia, dando aos crentes a oportunidade de se converterem, dando aos crentes. Então ele preparou um banco, uma fileira de bancos, né? E nessa fileira de banco era o banco dos arrependidos, daqueles crentes que queriam se converter de verdade, que iam ter o compromisso de não ir nem para o jogo, nem para o baile, nem para a orgia, para nada. Era crente que ia aceitar Jesus. E ele fazia aquelas pregações, usava os dons de oratória que ele tinha adquirido, pregava o Evangelho. Aí o crente lá, arrependido por ter feito tudo de errado, né, por assim dizer, começaram a vir para ocupar os bancos. Você que quer mudar de vida, deixa esse banco e vem aqui para o banco da contrição. As pessoas vinham, banco da contrição. Onde nasceu o apelo, porque outras pessoas, vendo agora o novo comportamento dos crentes,
começaram a vir para a igreja, voltar para a igreja, igual o Charles Finney, que era pecador, voltava. Aí você via a necessidade de ter um banco para crentes arrependidos e outro para o que era não crente, que era mundano. Quem quer aceitar Jesus? Aí vinha aquelas pessoas aceitar Jesus. Então os crentes e os não crentes, é onde nasceu o aceitar a Jesus para depois ser batizado. Quem já é batizado não precisa aceitar Jesus, tem que se converter. Mas e quem não é batizado? Aceita Jesus. Aí Charles Finney falou: vamos batizar amanhã? Coisa nenhuma, vamos batizar amanhã nada. Agora nós vamos discipular você. Aí passava por um discipulado para ver se a pessoa era crente de verdade, levando ela até o batismo. Agora sim, batizou, pode participar da ceia do Senhor. Se não é batizado, não pode participar da ceia do Senhor. O Charles Finney também, ele era bastante moralista também, bastante moralista. Ele pregava bastante legalismo. Tem um lado bom, necessário, aquilo que o pastor João estava conversando aqui com o senhor naquela hora, a necessidade do momento, a necessidade do local, aquele lugar onde os crentes não eram crentes, era tudo mais ou menos, sabe? Muito mundano, crente muito mundano. A necessidade era essa, era pregar esse evangelho, evangelho de lei, evangelho de imposição, evangelho que exige uma mudança, e uma mudança que tem uma demonstração exterior, que mudou. Não posso acreditar que hoje você está aqui no banco do contrito e daqui a pouco você está lá apostando dinheiro na rinha de galo, né? Fumando charutão, bebendo rum, tonel de cerveja, não dá. Então ele exigia mudança mesmo, mas é o contexto exigia isso aí. Hoje as pessoas que não são crentes já sabem que se elas aceitarem Jesus, alguns comportamentos levianos não vão ser aceitos. Pode, Senhor. A pessoa, ela vai aceitar Jesus e vai mostrar que esses comportamentos que são inconvenientes, não é coisa de crente, tem que ser abandonado. A gente já não está mais no mesmo contexto de Charles Finney. Toda essa volta eu falei para os irmãos para poder falar sobre a ordenança do batismo, tá? São duas ordenanças que nós temos para crente: batismo e ceia do Senhor. Algumas igrejas chamam de Santa Ceia, outras chamam de Ceia do Senhor. E por quê? Aí a gente coloca aqui, ó, para fazer a correção, tá? Para fazer correção às doutrinas da sacramentação advogadas pela Igreja Católica, os reformados, zwinglianos e calvinistas cunharam o conceito de ordenança para os dois símbolos de fé da cristandade: batismo e ceia do Senhor. Por que é chamado de ordenança? A gente chama de ordenança para poder corrigir o catolicismo. O catolicismo chama de sacramento. O que é o sacramento? Eu pego o elemento, tá? Que é a água, o sacerdote e a palavra do sacerdote. Aí eu transformo isso aqui num ritual mágico. Nesse ritual mágico eles vão dizer que a água vai ser água benta, a água vai ser santa, santificada e santificadora. A água, a palavra do sacerdote: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confere à água esse poder mágico. E eu, que sou um sacerdote ordenado pela Igreja Católica Santíssima, né, em comunhão plena com o Papa, então o que faço eu? Eu tenho autorização para poder fazer a mágica com a água, sacramento. O que fizeram o Eurico Zwinglio, João Calvino e o próprio Martinho Lutero? Tiraram o caráter mágico, sacramentalista, e disseram: é símbolo. Nem Lutero nem tanto, tá? Mas o Zwinglio e Calvino mesmo, é símbolo, tá? A água continua sendo água. A palavra do sacerdote, ela é uma palavra que ela é retirada do Evangelho, por isso que ela é santa. E o sacerdote, ele só é santo porque ele é tão santo quanto todos os santos. Tem nada de mágico no batismo. Você é crente? Sim. Crê no Senhor Jesus? Tem que ser batizado. Para quê? Para obedecer uma ordem de Cristo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou batizar. Aqui é o marco zero. Como que a pessoa quer obedecer o restante do Evangelho se ela não obedece o batismo, que não dói,
Não dói, não causa ferida, não faz nada. Batismo é só um sinal de obediência ao mínimo. O que é o mínimo? Ser batizado, porque tem todo o evangelho para você cumprir. Tem coisas muito mais pesadas do que isso para ser cumprido. A pessoa não vai conseguir cumprir o mais pesado se ela não faz o mais fácil. O mais fácil, ir lá e dizer que crê no Senhor Jesus, crê no Evangelho, crê no Espírito Santo. Aí algumas igrejas colocaram lá uma fórmula de confissão. Algumas igrejas, é o mínimo. Se a pessoa não faz isso, ela não quer comprometimento. Se a pessoa não aceita o batismo, ela não quer comprometimento. Vai que eu pego, vai que eu deixo de ser crente, né? Vai que eu quero voltar para o baile, vai que a pessoa não quer comprometimento, ou não entendeu que o batismo é igual a criança. A criança é gerada na bolsa d'água, não é? Líquido amniótico é bolsa d'água. A criança é gerada na bolsa d'água, então ela está sendo batizada na barriga da mãe. Ela foi batizada, mas não nasceu ainda. Quando a bolsa rompe, aí a água sai, junto com a água sai a criança também. Pronto, nasceu. É isso que representa o batismo. Novo nascimento, nasceu de novo. Do jeito que foi gerado na barriga da mãe, também é gerado no útero da igreja. Como que a igreja gera a criança? Pela pregação da palavra. Vem uma pessoa como aquela, a pessoa começa a ouvir a palavra, está sendo gerada, e agora ela precisa romper. Como que ela rompe? No batismo. Desce as águas do batismo, é sepultado, levanta, nasceu de novo. Pronto, agora está apta a iniciar a sua vida cristã. Não tornou mais santo, que não é o batismo quem santifica a pessoa. Quem santifica a pessoa é o Espírito Santo e a palavra de Deus que santifica. Mas agora ela vai começar a sua carreira de igreja, sua carreira cristã. Agora é crente, agora vai aprender os primeiros rudimentos da palavra de Deus, os primeiros rudimentos, o beabá, e já pode participar da ceia do Senhor. Olha, já pode tomar o cálice, já pode pegar o pão e já pode participar da comunhão dos santos. E quem não é batizado, por que a gente não costuma dar a ceia para quem não é batizado? Por causa que essa é a segunda ordenança. Os discípulos participaram da ceia, mas eles já eram batizados, Cristo já era batizado. Então, na ordem cronológica, veio primeiro o batismo, primeiro a ceia e depois o batismo, na ordem cronológica. Por quê? Porque Cristo tinha que morrer primeiro. Agora, já morreu, já ressuscitou, a igreja já está fundamentada. Agora eu vou pregar o Evangelho. Preguei o Evangelho, a pessoa creu, crê, é batizada. O que impede a pessoa de ser batizada? A falta de fé. Só a falta de fé. Biblicamente, só a falta de fé. Se a pessoa não crê no batismo, aí não adianta batizar ela mesma. Não crê no batismo. Ela não crê. Ela não crê na igreja, ela não crê no Evangelho, não crê no Espírito Santo. Então não adianta. Foi lá e toma banho. Eu creio. Crê? Então vamos batizar você. Algumas igrejas têm os cuidados de não batizar pessoas fumando. Por que não se batiza fumando? Tradição, tá bom, irmãos? É tradição. Nós temos uma tradição, que é a tradição, que é essa que eu falei para vocês. Você tem que se converter, meu. Se você bebia, não bebe mais. Se você fumava, não fuma mais. Se dançava nos bailão aí, para de dançar nos bailão, né? Dança com a sua esposa, dança com o seu marido. Não é proibido a dança, mas sair pro forró-bodó por aí pegando um e outro fica meio difícil para todo mundo, né? Não é um comportamento adequado. Ainda mais que a gente sabe que a música mundana, ela é sensual, né? Muito sensual. Ela é voltada para a pegação. Então fica meio difícil. Então, mas é por tradição. É tradição. A nossa tradição diz que o comportamento de um crente é diferente daquele comportamento de uma pessoa não crente. Agora, proibir a pessoa. Como que a gente vai proibir a pessoa de ser batizada? O eunuco perguntou: o que me impede de ser batizado? A água está aqui, eu acredito. Aí o Felipe falou: é lícito, se crer é lícito.
Desceram ambos a água. Não é que você vê como o nosso batismo não é por aspersão? Porque o batismo por aspersão, quem que desce na água? Só a criança. Por aspersão, né? Pega a água e joga na cabeça da criança. Mas o batismo do evangelho não, descem os dois na água. Desceu o Filipe e o eunuco, ambos a água. E aí ele batizou o eunuco. Então nosso batismo é por imersão. Algumas igrejas ainda mantêm essa tradição de batizar por aspersão. E cria muita confusão quanto a isso aí, tá? Se é válido, se fica valendo, se não vale, se o batismo da igreja católica vale, se o batismo das testemunhas de Jeová vale, se o batismo dos adventistas vale, da congregação cristã vale, da presbiteriana vale, da igreja luterana vale. E aí? Tem denominação que fala que não vale. Tem outra que diz que vale. Como que eu vou saber se vale ou se não vale? Cada igreja tem a sua eclesiologia, tem o seu pastor que tem a sua formação teológica, e na formação teológica dessa igreja, dessa denominação, está lá na sua confissão de fé se ele aceita ou não o batismo que não é feito pela denominação. A pessoa veio da Igreja Universal do Reino de Deus. Eles têm o costume de batizar a pessoa quantas vezes ela quiser. E se ela quiser batizar 3 vezes por dia, ela batiza 3 vezes por dia. Isso aí é testemunho de pessoas que eu conheço que são de lá, que toda semana ele ia e batizava. Pecado de uma semana ele enterrava no domingo. Batizava e rebatizava, batizava e rebatizava. Já virou um clube, né? Que é o que o Charles Finney estava falando. Ô camarada, eu venho aqui, prego para você. Acaba o culto, você vai ali apostar na rinha de galo, não dá. E é o que acontece. Universal e outras igrejas que seguem esse mesmo modismo. Chegou aqui na igreja, procurar o pastor da igreja para saber como que é aqui. Aceita ou não aceita? Como que funciona isso daí? Porque é a eclesiologia da igreja que vai dizer, via de regra, aí é via de regra, tá bem? O batismo é uma vez só. O batismo cristão é uma vez só, desde que tenha seguido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com fé daquele que recebeu o batismo. A pessoa recebeu o batismo uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão. Isso aí é a regra. Se não for por imersão, é aspersão. Aí vai para o debate. Legal, né? Vamos perguntar aqui como que estão os irmãos aqui. Depois eu falo da ordenança e a gente termina hoje.